noite, bem-vindos! Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma simples e descomplicada para que tu possas entender e possas participar. Nós reunimos todas as segundas-feiras na nossa live do Atlas Lipcast. Para quê? Para falar de fenda labiopalatina e conversar com convidados para lá de especiais. Nós aqui vamos aproveitar para trazer temas de cunho científico, de cunho social, de parentalidade. Nós vamos falar de tudo, de forma que os fissurados estejam sempre sob o nosso holofote de observação. O tema é abrangente, o tema é importante e justifica isso. Enquanto a gente vai esperando que as pessoas se juntem para conversar conosco, eu quero pedir a vocês que façam aí no aviãozinho aqui embaixo uma partilha. Partilhem a informação de que a gente está começando o nosso Atlas Lipcast Live e que vamos conversar hoje com representantes de uma associação que está bastante colocada numa parte extrema do norte do país, numa região onde nós temos muitas dificuldades para além daquelas que nós conhecemos em outras regiões onde a assistência é menos carente. Nós vamos conversar sobre isso tudo, vamos ter uma noção de uma outra realidade, de um outro Brasil que também existe e que é absolutamente relevante nós termos essa noção para que tudo que nós vamos fazer em relação à causa da fissura labiopalatina possa ter tradução em atos, em coisas concretas. Por isso, sejam muito bem-vindos, vamos procurar conversar e trazer todas essas informações, enquanto vocês partilham aqui o meu digníssimo presidente para falar comigo, para me ajudar aqui a fazer as introduções, as honras da casa. Boa noite, meu querido Jordan, bem-vindo! Boa noite, Rony. Como é bom estar nas segundas às 6h30 com você. Segunda às 6h30. É, isso mesmo. Atlas Lipcast Live, Jordan. Muito bom. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Essas lives que nós organizamos juntamente com a Rede Profis para dar voz às associações, para dar voz a todas as pessoas que estão se reunindo para ter mais voz, não é, Jordan? Exatamente, Rony. A Rede Profis, esta associação que congrega mais de 40 associações e centros de tratamentos em todo o Brasil, hoje está aí para tentar congregar, associar mais pessoas a esta causa, a melhorar o tratamento da fissura labiopalatina. E nada melhor, nada mais justifica a gente falar de fissura labiopalatina com quem está nesse dia a dia lidando com casos extremos, como vamos ver hoje. Sempre falamos da diferença entre os Brasis, né? Dá para se colocar desse jeito. O Brasil do Norte tem uma diferença anos-luz do Brasil do Sul, que ainda com dificuldade, ainda larga um pouco na frente por causa da sua localização, por causa das suas facilidades. E hoje a gente vai ver isso com a Amazon FIR, né? A Associação Norte-Amazônica de Apoio à Pessoa com Fissura Labiopalatina de Roraima. Está lá no extremo norte do país e com certeza vamos ver muitas dificuldades, vamos ouvir muitos relatos. Eu tive essa primeira impressão, como eu já disse aqui em outras lives, da diferença do tratamento da fissura, foi com a Amazon FIR. Mas foi em Florianópolis, no encontro da rede, organizado pela Luz do Teu Sorriso, com o apoio também da Associação de Blumenau, né? Onde a gente teve, onde eu tive esse start, né? Porque eu, quando fissurado reabilitado, já via uma facilidade extrema, né? Na minha cabeça eu acreditava que todo mundo tinha esse privilégio que eu tive, mais uma vez que eu vou contar, de receber a associação no hospital, já na maternidade, e de ser encaminhado, a Fissure, e ser encaminhado diretamente a um dos melhores centros de reabilitação do mundo, que é o Centrinho.
Então é essa dificuldade que veremos hoje, que aprenderemos muito com o que vai ser dito aqui, Rony. A experiência dessas duas lutadoras, dessas duas mulheres fantásticas que estão à frente da Amazon FIR. Hoje, a presidente, que vai estar conosco, e a vice e a ex-presidente, que também vai estar conosco, e fundadora dessa associação. Jordan, mas antes da gente passar a palavra para elas, eu acho que era importante que as pessoas percebam, então, de uma forma bem direta, o seguinte: a Rede Profis, ela congrega as associações. As associações reúnem os pais. E se todos nós nos concentrarmos nessa direção, se todos nós falarmos a uma só voz, a possibilidade é de, fortalecendo a Rede Profis, nós termos uma voz efetivamente audível, não é? Em termos políticos, em termos de força para poder gerar correntes que levem a qualidade melhor de reabilitação. Certo, Jordan? Certíssimo, Rony. Eu vou colocar um exemplo muito fácil de se entender. Se eu começar a gritar aqui o mais alto do meu pulmão, muitas pessoas vão se incomodar nessa live. Mas se nós dois gritarmos juntos, vai incomodar muito mais. Aí se reunimos 100, 200, 1000 pessoas aqui gritando, aí vai ficar inaudível, né? Exatamente. Então, o norte da rede. A rede não tem esse nome por pura coincidência, né? Temos que reunir, temos que trabalhar juntos. E os pais que aqui estão, os pacientes em habilitação ainda ou já reabilitados, temos que ter essa noção de como posso ajudar a associação que está aqui perto de mim. Às vezes, que não seja de uma maneira financeiramente, mas que seja em um trabalho voluntário, que seja batendo lá e falando, olha, eu posso fazer parte de um grupo de apoio da diretoria dessa associação, eu posso reunir pais para conversar sobre fissura, eu posso divulgar melhor a fissura labiopalatina aqui na nossa região. Então, são muitos os papéis que se pode trabalhar dentro da fissura labiopalatina. Então, a rede está disponível. Entrem no site redeprofis.com.br, entram em contato com a gente aqui no Instagram, Rede Profis, lá no Facebook, Rede Profis, que nós vamos ajudar a formalizar esta ajuda que você pode dar a essas associações. Como eu disse, pode ser como voluntário, pode ser com o trabalho. E se você é profissional da saúde, então, né, Rony? É aí que mais se precisa de voluntário, de pessoas que trabalhem nesta causa. E disponíveis para poder fazer a necessária adaptação formativa que a Fenda exige, porque a Fenda não é só uma questão de desenvolvimento técnico. E nós vamos falar sobre isso também com a ex-presidente, a doutora Tatiana Chaud, que é dentista. Então eu vou começar aqui, Jordan, por chamar as nossas convidadas, para tu também poderes saudá-las. Vamos convidar aqui as duas companheiras de... Agora sim. Bem-vinda, Solange, bem-vinda, Tatiana, muito obrigado por vocês estarem aqui, bem-vindas ao nosso Atlas Lipcast e bem-vindas à Rede Profis, mais uma vez, que já vocês estão integradas à Rede Profis, hoje aqui com a presença ilustre do nosso presidente. Hoje é uma live de presidentes aqui, eu sou o sapo de fora dessa história, eu sou o único que não é presidente. Então, presidente, ex-presidente, presidente, só presidentes nessa live. Obrigado por estarem aqui. Eu quero que vocês conheçam. A Tatiana está... Tatiana foi a primeira presidente, não é, Tatiana? Que foi quem fundou a Associação Amazon FIR. E hoje a Solange, que é a atual presidente. Eu vou deixar o Jordan fazer aqui, então, uma exposição de boas-vindas para vocês.
Tá bom. Primeiramente, queria agradecer a presença das duas, a disponibilidade de falar da Amazon Fair, que é de vocês, que também de muitos pais e fissurados, pacientes que vocês atendem, que vocês sabem dessa dificuldade. Dizia no começo que eu escutei a Tatiana lá em Florianópolis, quando falava das dificuldades do norte, e então é outro mundo. Nem parece que estamos no mesmo Brasil. Então, parabenizá-las por esta garra, por esta saúde de estar à frente de uma associação e dizer também que a Rede Profis está de portas abertas para que nós pudermos ajudar e sempre estaremos juntos nesta rede de inclusão à pessoa e ao tratamento da fissura labiopalatina. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Agora fala primeiro a presidente ou a fundadora? A fundadora. Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Como já foi informado, né, pelo Rony, eu fundei a Amazon Fi, inclusive esse nome fui eu que dei também, e o nosso mascotezinho, que é uma preguicinha da floresta amazônica, também fui eu que inventei. E aí, o que aconteceu, né? A Jacirema, que todo mundo conhece. Super Já tá Jacirema. aqui. Já chegou, Jacirema, já chegou. 19 visitou o hospital que eu trabalho. Eu sou cirurgiã dentista do estado e da prefeitura. E o hospital infantil é mantido pela prefeitura. E ela me conheceu no corredor do hospital. E ela e a Mariane, que era a diretora da Smile Train na época, né? E elas se apresentaram para mim e perguntaram, né, o que eu era lá. Eu sou dentista e eu sempre me apresentei como ortodontista, apesar de como eu não trabalhava como orto no hospital, né, como clínico geral. Eu falei, eu sou dentista e ortodontista. E aí uma delas, acho que foi a Jacirema, perguntou, não, foi a Mariane, perguntou assim, e você tem experiência em tratar fissurados? Eu falei assim, eu não tenho não, mas eu aprendo rápido. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a partir dessa conversa, que foi em janeiro de 2019, foi que tudo começou. E aí a gente trocou o telefone, e aí elas me convidaram para ir no hotel que elas estavam, e elas se apresentaram, né? E a Jacirema se apresentou como é, semeadora de trabalhos no Brasil. E aí, eu vou te dizer uma coisa, a Jacirema que foi minha professora, ela me ensinou passo a passo o que eu tinha que fazer. Eu não, né? No caso, eu e mais outras pessoas que eu teria que convidar. E como eu sempre vi essas crianças passando por mim, e eu tinha curiosidade, né, de saber como tratá-las, mas eu também, na época, eu não me importava muito, porque assim, a gente meio que tinha um trabalho anterior, mas era só a parte cirúrgica, mas não era uma equipe multidisciplinar. E a Jacirema me ensinou, através do trabalho que tem lá em Joinville, como era uma equipe multidisciplinar, como é que funcionava. Eu cheguei aí lá em Joinville, também fui lá no encontro das associações, foi onde eu conheci o Jordan. Então, a partir daquele encontro, eu entendi como é que funcionava uma associação. E como eu tenho uma formação em direito, mas eu não exerço, e aí eu me dispus a ajudar a montar a associação. Eu fiz o estatuto da associação, assinei como advogada. E para a gente começar, eu precisei convidar alguns colegas do hospital. Fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista. Nesse primeiro momento a gente não tinha ainda. E alguns pais que já começavam a frequentar o consultório e eu comecei a falar, olha, vocês precisam montar uma associação, eu posso ajudar, porque está na mão de vocês batalhar pelo direito de vocês, dos filhos de vocês. Só que no dia que eu fundei a associação, que foi dia 17 de maio de 2019, eu falei no dia da assembleia, eu falei, ó, eu estou criando isso aqui, mas é para vocês, os pais. Vou ficar nesse primeiro mandato, mas assim, estou pedindo a Deus que mande uma mãe, um pai assim de rocha para poder pegar meu lugar. Nesse tempo eu ainda não estava falando com a Solange, não sabia nem por onde andava Solange. E aí... Porque vocês eram amigas
de escola, aí, dos bancos da escola, ainda do cursinho, não é? Exatamente, a gente fez cursinho junto. No caso, a minha segunda graduação, e a Solange estava tentando a primeira graduação dela. E a gente se conheceu no cursinho, porque eu estava me achando a maior velhinha lá no cursinho e encontrei a Solange me acolheu. Ai, Então, Deus. é assim, e não foi fácil, gente, porque eu, particularmente, depois a Solange pode complementar, eu tive que enfrentar muitos problemas, assim, muitas forças contrárias, entendeu? Porque no nosso caso, as cirurgias estavam concentradas na mão de um grupo só de cirurgiões e eles não tinham essa visão de fazer a equipe multidisciplinar. Mas, enfim, deu certo. No caso, a Smile Train é a nossa parceira, porque assim, eles nos ajudaram trazendo médicos para fazer o treinamento do nosso médico, nosso cirurgião, e também fazer o meu treinamento como orto e o treinamento do fono. Então, a gente tem essa gratidão pela Smile Train, porque assim, eles nos deram essa oportunidade. Porque, como eu falei para você, eu não tinha experiência em tratar fissurado. Eu sou Uhum. ortodontista há 18 anos, mas assim, por isso que eu falei, eu aprendo rápido, porque né, a gente tem a habilidade já, né? Então, Exato. a parte prática e teórica já foi passada para mim. A gente ainda não começou a parte de orto aqui no nosso núcleo. Ah, mais um detalhe, eu também fundei o nosso núcleo. Nosso núcleo se chama NARFES, dentro do Hospital Infantil. Você é coordenadora do núcleo de atendimento e reabilitação, não é? Sim, aí na ocasião, a nossa diretora da época nos apoiou, nos deu essa ajuda, assim, na hora de fundar o núcleo. Não foi assim muito fácil, porque até o gestor entender que tem que começar um novo trabalho, que esse trabalho tem que É. ser uma equipe multidisciplinar, foi difícil. Por isso que a gente passou mais ou menos uns 2 anos para fundar o núcleo, mas finalmente o núcleo saiu. Muito Ainda está parabéns. caminhando. Muitos parabéns, Tatiana. É fabuloso. E é difícil, de fato, fazer com que uma entidade, como é o caso da administração hospitalar, consiga perceber a profundidade dessa característica da reabilitação da fenda labiopalatina, porque, na realidade, eles lidam com várias especialidades, mas elas funcionam perfeitamente de forma quase independente, multidisciplinar. E o nosso caso, há uma necessidade de interligação entre todas as valências. Então, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade são muito importantes. E esse aspecto que tu disseste de encontrar uma mãe de pedra, de rocha, caiu-te do céu na forma de meteoro Solange. É isso, Exato. Solange? Deus atendeu minhas orações. É, Deus está no controle de todas as coisas, né? Obrigado pelo convite. Então, é, eu não costumo dizer que a gente cai nas coisas. Eu digo que Deus coloca a gente nas situações, né? E a Tati precisava de uma ajuda. Eu não sei se eu sou essa de rocha que ela está dizendo, É sim. mas eu procuro fazer o meu trabalho com zelo. Eu sou mãe de fissurada, eu conheço toda a realidade, eu sei o que é a fissura, eu sei o que é a complexidade de cuidar de um fissurado, né? E estar como presidente da associação é uma responsabilidade muito grande que a Tati jogou nas minhas mãos, né? Então, assim, a gente está aqui para fazer acontecer e não para fugir. A gente não tem espírito de covardia, né? E, na medida do possível, cada dia se esforçando e buscando melhorias para que o NARFES possa trabalhar tranquilamente. Esse é o papel da associação. Se os paizinhos entendessem a força que uma associação tem, eles lutariam com mais afinco, sabe? Com mais força. Eu costumo dizer que a associação não pode tudo, mas ela pode muito se nós estivermos unidos, né? Como você falou agora há pouco,
nós temos 42 associações no Brasil, ou são 40? Não estou lembrando agora. Perto de 40, são cerca de 40 associações na rede Profis. Então, eu acho que as associações, elas precisam falar a mesma língua, né? O que a associação aqui em Boa Vista, Roraima, faz, a do Sul faz, né? Então, assim, juntos nós somos mais fortes sempre e ganhamos voz. E nós precisamos ser ouvidos. Nós falamos de fissura porque eu tenho filha fissurada, mas tem muitas causas que não têm voz porque não se une. Então, se a gente estiver unido, nós vamos conquistar muitas coisas. O maior exemplo foi agora a conquista do dia 24 de junho, que saiu antes do esperado. Todo mundo ficou assim surpreso, porque saiu. Mas por que saiu? Porque todo mundo se uniu, todo mundo falava a mesma coisa, queremos o nosso dia. Então, foi uma força que teve peso e ganhou. Então, as associações, elas precisam falar a mesma língua e andar juntas, né? Falar de fissura é necessário todos os dias. Eu costumo dizer assim, Solange, eu não preciso saber de fissura, eu não tenho nenhum fissurado na minha casa, não conheço na minha família. Eu também não tinha um fissurado, né? E Deus me deu uma fissurada, que é a Laila. E aí, uma hora, você vai conhecer uma mãe fissurada. E aí você não entende nada de fissura, como que você vai ajudar essa mãezinha a saber acalmar ela, porque nós precisamos ser acalmadas. Eu passei por essa fase toda, sem informação, sem ninguém para ajudar, né? Então, a mãe precisa muito desse acompanhamento, desse carinho. Eu gosto de dizer isso, né? E quando você ouve, que você lê, que você entende algo sobre o assunto, seja fissura, seja autismo, seja qualquer tipo de síndrome, você tem como ajudar essa pessoa, né? E você fica sabendo onde indicar para ela buscar ajuda. Por exemplo, aqui em Boa Vista, Roraima, eu gosto de falar, mesmo que você não tenha um fissurado na sua casa, você precisa saber que dentro do Hospital Santo Antônio existe um núcleo que atende crianças com fissura lábio-palatina, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, informar as pessoas, né? Dizer para elas que a fissura não é o fim, é o começo de grandes histórias. Todas nós, mães de criança com fissura, nós temos histórias, desde o nascimento, desde a descoberta, desde o diagnóstico da fissura, até o final de nossas vidas, nós vamos ser fissuradas. Né? Exatamente. E a gente vai levar essa história aí. Isso, é bonito. É bonito exatamente essa noção de continuidade que é preciso passar para as pessoas e principalmente de proximidade. Vocês estão numa região do país, do Brasil, para quem nos ouve de fora do Brasil, que não conhece a geografia do Brasil, o estado onde estas duas guerreiras se encontram é no extremo norte do Brasil, é mesmo na pontinha lá de cima do Brasil. E é o estado de Roraima. E o estado de Roraima é um estado que tem uma população, provavelmente o estado todo deve ter uma população menor do que o da cidade de São Paulo. Estou muito errado? Com certeza. Aqui o estado todo, acho que é uns 500 mil habitantes. Então, vocês imaginem que estamos a falar do Brasil com o seu gigantismo, não é? Com uma extensão territorial que nós conhecemos, mas estamos a falar de uma densidade demográfica muito escassa. 500 mil pessoas numa área de floresta amazônica, essencialmente, numa área extensa, de difícil acesso, portanto, onde as pessoas têm, entre outras coisas, recursos com mais dificuldade de acesso do que em outras áreas do país, até pela vicissitude da geografia. Embora haja uma grande malha hidroviária não explorada, se há alguma zona do país onde a malha hidroviária, que é o leito dos rios, é usado para transporte, é exatamente no norte do Brasil, porque tem, de fato, a maior
bacia hidrográfica do mundo e aproveita minimamente esses recursos. O que não é propriamente uma razão de comemoração, porque depois isso, por um lado, é aproveitado, mas é aproveitado dentro de condições nem sempre muito famosas, muito boas, e dificulta o acesso das pessoas aos locais. Dentro da capital do estado, vocês têm mais ou menos que população? A capital, eu acho que está com uns 300 mil, por aí. 300 mil pessoas na capital, 500 mil pessoas no estado. Então, É. o que está em causa aqui, na realidade, é nós percebermos que nós estamos a falar de densidades demográficas diferentes das regiões sudeste e sul do Brasil. O que faz logo por aí uma enorme diferença em termos de resultado do que é que essas pessoas precisam fazer para chegar a determinados recursos. Hoje, em conversa que nós tivemos antes da nossa live, nós estávamos a falar sobre regiões do Brasil, especialmente na região norte, e que nós já falamos sobre isso, inclusive, com a Jacirema aqui nas nossas lives do Atlas Hipcast, em que a única forma de veiculação de informação é o rádio. Não é isso, Solange? Isso. Eu queria agradecer a dona Jacirema, ela está aí, né? Tá. Ela veio aqui semear, né? Ela não só semeou, ela plantou, ela regou. E hoje, essa visita dela deu fruto, né? O NARFES é o fruto da visita da dona Jacirema. Nós somos gratos, eu falo isso como mãe. Ela trouxe esperanças, ela trouxe sonhos para as nossas crianças, cria sorriso em nossas crianças e cria gratidão em nossos corações, né? Obrigada por isso. Aqui a gente... a missão da Amazon Fi é não deixar nenhuma criança sem tratamento, fora do tratamento. E às vezes a gente faz umas campanhas assim, mensal, onde cada paizinho anuncia na sua rede social sobre o NARFES, sobre a associação, porque não existe associação sem NARFES e nem NARFES sem associação, né? Uma completa a outra. Não existe núcleo sem fissurado, né? E para que Claro. o fissurado precisa do núcleo. E aí a gente faz essa campanha, e nessas campanhas a gente alcança crianças, a gente alcança pais que as crianças ainda não fizeram tratamento. Isso é real, dentro da cidade, para você Solange, ver. dentro da capital, dentro de Boa Vista, vocês têm situações de crianças que nunca receberam qualquer tipo de intervenção. Sim, É temos. isso? Temos. E esse panorama fora da capital, na abrangência do Estado, e vamos nos situar só no Estado por enquanto. Dentro do Estado, essa situação ela é equilibrada com o que acontece dentro da capital, ou vocês têm a percepção de que fora da capital, fora do grande centro, se é que a gente possa chamar esse centro de centro grande, fora desse núcleo aí maior, o restante do estado tem as mesmas situações ou a situação agrava-se mais? Olha, a gente não tem, posso te dizer assim, um total, uma quantidade, a gente não sabe quantas crianças precisam ser alcançadas. Tem lugares, tem regiões, tem vilas, né? Tem vilarejos onde somente o rádio chega. E às vezes essa mãezinha, ela não sabe que existe o NARFES, que existe o núcleo de tratamento gratuito, né, na capital. E a gente faz um trabalho de formiguinha. Cada pai faz a sua divulgação. E aí a gente pede, divulga em grupo e tudo mais. E essas crianças são alcançadas, né? E no interior a gente tem bastante crianças, né? Hoje o NARFES atende a população geral normal, né? Atende
os indígenas e os nossos irmãos venezuelanos que chegaram, né? Então, Eu a ia gente chegar gosta. aí, eu ia chegar aí. Tu já me saltaste à frente. Por enquanto, eu quero chegar nisso aí, porque esse é um trabalho muito bonito e muito importante. Mas então, a realidade do Estado, como um todo, é diferente da realidade da capital. Vocês, no Sim. Estado, têm a noção de que há mais gente a precisar de tratamento que nem sequer teve qualquer tipo de informação. Sim. Olha, nós tivemos, assim, na última campanha que nós fizemos, pronto, do dia 24, né? Dia municipal. Nós temos o dia municipal aqui e fazendo a campanha, uma mãezinha encontrou um rapaz de mais ou menos 18, 19 anos que nunca fez nada. Uhum. É para você Sem ver assim, nenhuma, né? sem nenhum tratamento até então. Não. Tatiana, tu ias acrescentar uma coisa? Não, eu quero dizer que o nosso hospital infantil só trata até 13 anos. E a gente não, Pois. porque a gente só tem uma parceria com o hospital da prefeitura, porque aqui em Roraima só temos 3 hospitais públicos. O municipal, que é o infantil, o estadual, que atende, né, os adultos, e a maternidade. Pronto, é só isso que a gente tem. E aí, quando acontece uma situação dessa, que aparece um adolescente precisando de tratamento, a gente não consegue alcançar ainda. Porque, infelizmente, a gente não conseguiu ainda ter Está uma fora do âmbito. parceria do Estado, porque tem essa divisão aqui. O município cuida do adolescente, o Estado cuida do adulto. O Certo, município vai para o adolescente, depois o Estado vai para o adulto. certo. E isso é uma situação que tem que nos preocupar particularmente, mas é uma situação de caráter político que a gente vai falar mais daqui a pouco também. Então, agora eu Sim, quero pegar de volta na conversa da Solange, porque a causa de tratar, de acolher, no fundo, os fissurados e as crianças fissuradas que vocês exercem, ele obviamente, ele trata seres humanos, trata as pessoas que precisam e que chegam até vocês. Mas isso nem sempre respeita territórios, nem sempre respeita limites e fronteiras. Então eu queria saber o seguinte: vocês estando no extremo norte, muitas vezes estão mais próximo de outras realidades do que até da realidade, por exemplo, do sul do Brasil, que está a milhares de quilômetros. Vocês têm aí vizinhança de outros países muito próximas de vocês, no caso concreto, por exemplo, da Venezuela. Vocês também acolhem crianças venezuelanas, não é, Solange? Sim. Tratamos, né, os venezuelanos e indígenas. E a incidência sobre essa população é grande. Eu digo a você, a Tati pode confirmar isso, que ultrapassa os números de brasileiros. E que vocês atendem, que vocês têm que dar resposta a isso? sim, Sim, o que que acontece? Com a economia da Venezuela em frangalhos, né? Os Exatamente. venezuelanos, eles estão entrando no Brasil desde 2015, né? Praticamente o nosso estado já é uma mistura, brasileiros com venezuelanos. E as crianças venezuelanas fissuradas vêm todas para cá, pelo menos as da região aqui próxima, né? Porque com Uhum. certeza a região perto da Colômbia vai para a Colômbia, mas assim, próxima da gente, todas vêm receber tratamento aqui. E a gente também, às vezes, recebe da Guiana Inglesa, porque lá também é um país que não tem muitas condições. A gente já não tem muita condição, mas a gente está um pouquinho melhor do que eles, entendeu? Então a gente Certo. assume o tratamento dessas crianças venezuelanas e indígenas. E, Os indígenas é o seguinte, eles moram muito distante. Apesar de ter todo, a gente sabe que tem um apoio financeiro todo para a área indígena, mas infelizmente eles não chegam com a gente, entendeu? eu quero saber um pouco mais sobre isso. Mas só para eu me esclarecer aqui, vocês acabam por atender também a Guiana Inglesa, o Suriname também chegam até vocês, não?
Não, não, só Guiana Inglesa, mas é raramente, são muito pouco Guiana Inglesa e é mais venezuelanos e indígenas. Certo. Então, voltando aí para o nosso território agora, isso para dizer que essas duas guerreiras, para além do serviço que prestam à população dentro do seu estado, com as dificuldades que tem, com as carências que tem, ainda tem braços para acolher e abraçar as crianças que vêm da Venezuela, que têm estado a passar por uma dificuldade tão grande, estrutural, política, social, econômica, e, no fundo, é incrível ver que a generosidade dessa ação, dessa causa, ela realmente não vê diferenças, é uma causa de inclusão. Se há uma coisa que a nossa causa realmente tem, é, de fato, esse poder de incluir e de agregar e de acolher. Portanto, vocês são maravilhosas. Assim, as minhas homenagens ao trabalho que vocês estão fazendo, que é simplesmente maravilhoso. Mas falando um pouco dessa questão indígena, estando numa região de floresta, era natural que essa temática também pudesse vir. Os indígenas acabam por ser beneficiados e prejudicados pela mesma razão, por serem índios, por terem essas características de governância muito próprias, em que eles têm algumas prerrogativas que lhes são tiradas de outra forma. Vocês notam essa dicotomia, esse paradoxo político em relação à lida com os índios? Sim, basicamente o que a gente percebe da nossa realidade é que, assim, eles existe o recurso para ajudar os índios, mas eles não chegam. Por exemplo, como a Solange falou, tem aldeia que você só consegue chegar lá através de barco, 7 dias, né, viajando no barco. E aí, muitas vezes, esses pacientes precisam ser transportados por avião, né? E aí Uhum. é que começam os problemas. Quando não tem a empresa que ganhou a licitação com o governo federal, ou se é estadual, acho que é o federal, né? E aí não fecha lá o negócio, aí pronto, a empresa não traz esses índios. Eles ficam lá. A gente mesmo, um grupo de irmãos, né, que a gente trata, que nunca mais vem pro tratamento porque não tem transporte. Eles começaram a fazer o tratamento e tiveram que abandonar. Sim, tiveram que abandonar. Essa é uma realidade muito cruel, porque aquilo que a Tatiana acabou de chamar a atenção é que existe um centro materno-infantil que trata os fissurados até aos 12, 13, 14 anos no máximo. Será isso? É, Então, o problema é que o tratamento da fissura labiopalatina, para vocês que estão nos ouvindo aqui, começa, de preferência, se possível, no pré-natal, quando se faz o diagnóstico pré-natal. É aí que começa o acompanhamento, de fato, da fissura labiopalatina. Mas, eventualmente, esse acompanhamento, esse tratamento de reabilitação pode chegar até aos 20, 25 anos de idade. Portanto, há aqui uma fase em que, com toda a boa vontade do mundo, com toda a capacidade de acolhimento, a Tatiana, a Solange, a Amazon FIR, o núcleo de atendimento de reabilitação e atendimento da fissura labiopalatina não tem capacidade de resposta para essas jovens crianças, adolescentes, para poder continuar a sua reabilitação. Aí, nesse caso, vem a questão que essas pessoas, se precisarem de mais socorro, têm que ser deslocadas. Como é que funciona? Existe e funciona o tratamento fora do domicílio em Roraima? existe, mas é muito. Eles dão mais prioridade para caso de câncer, né? E problema cardíaco. E aí, quando é assim, pra cirurgia de fissura, demora um pouco, né? Eles. Sim, Solange, e depois tem uma questão também que é aquilo que a Tatiana já abordou, que é o seguinte: ok, tudo muito bem, tudo muito bonito, ainda que houvesse o transporte, o tratamento fora do domicílio maravilhoso, mas e aí como é que era para essa criança viajar 7 dias de barco para chegar em Boa Vista,
depois viajar não sei quanto mais tempo de avião, de ônibus, eventualmente para chegar a um aeroporto com maior capacidade, depois não sei quantas viagens de avião para chegar até o lugar, depois, além de tudo, nesse período, estamos a falar aí que já vai só de ida uns 10 dias, é preciso comer durante esse período, é preciso dormir durante esse período, quer dizer, isso acaba por tornar esta realidade, ainda que existente na teoria, inviável, Solange. Ou eu estou errado? Sim. Você está certíssimo. Você imagina, você tenta se colocar no lugar de uma mãe e ela pensar nisso tudo. Eu tenho que ir, por exemplo, vem na cidade, a Tatiana, a coordenadora do núcleo, encaminha para Bauru. Essa mãe ela vai desistir naquele momento. Ela vai se Bauru, para ela, é do outro lado do desestimular. planeta, né? Isso, pelas dificuldades, pela dificuldade financeira, pela dificuldade de se locomover, né? Sair do seu estado. E é difícil você conversar com uma mãe. Como é que você vai dizer assim, olha, vai dar tudo certo? Na cabeça dela, não vai dar tudo certo. Solange, Ela nesse momento, ela queria está vivendo fazer um o drama, não tratamento. é? Nesse momento, ela Drama. já está vivendo um drama. Eu quero cuidar do meu filho, mas eu não quero ir lá. Isso aconteceu comigo, né? Eu descobri a fissura da Laila 10 dias antes dela nascer, né? Naquele momento ali, antes dela nascer, ela teve uma consulta com o otorrino. E aí ele encaminhou para Bauru. Aí eu disse, não, eu não quero ir para São Paulo. Não quero. Na minha cabeça deu um nó. Você imagina para aquela mãezinha que mora há 6, 7 dias de barco, numa localidade onde não tem recursos quase de nada. Ela vai dizer, meu filho vai ficar assim. Né? Não, ela não vai pensar como é que vai ser a adolescência dessa criança. Não vai ter espaço para isso. Então, Solange, como é que é a realidade? Não percas o que vai dizer, mas isso é muito importante para as pessoas entenderem essa realidade que tu estás a referir. Como é que é a realidade de uma jovem, de uma mãe jovem de 24, 25 anos, recém-saída da adolescência e que é mãe, mas que sempre viveu numa localidade isolada como essa? Como é que funciona a cabeça dessa mãe, enquanto mulher, enquanto ser humano, para chegar numa cidade com 300 mil habitantes, que é a capital? E depois pensar assim, não, eu agora tenho que ir para uma cidade que tem 20 milhões de habitantes. Ela não consegue nem imaginar o que isso é, não é? Como é que funciona isso na cabeça dessas pessoas? Como é que você poderia transmitir isso para que as pessoas que nos ouvem, e se algum dia alguns dos responsáveis pela política de saúde do Brasil perceberem, consigam entender o quão difícil e quão necessário é distribuir centros de tratamento pelo país. Como é que funciona a cabeça dessa mãe, Solange? não funciona. Para. Eu acho que ela estagna naquele momento ali. É tipo congela, não é? São tantas informações que ela não vai pensar mais em nenhuma possibilidade. Ela vai dizer, eu não vou. Eu não vou. Se nós tivéssemos políticas públicas voltadas para as nossas causas, independente de qualquer que seja, seja fissura, seja qualquer uma outra, nós teríamos como lidar com isso tudo. Outro dia eu falei na associação que, para mim, a maior dificuldade como presidente de associação é não ter um ponto de apoio para a mãezinha que vem do interior. Isso eu estou falando do interior perto. Por exemplo, tem aqui São Luís, a 305 quilômetros de Boa Vista. Né? Aí ela vem para Boa Vista, ela não tem um conhecido, ela não tem um parente. E aí ela vem passar com a Tatiana para fazer a avaliação, para fazer a primeira cirurgia. Ela faz essa consulta, só que ela precisa voltar outro dia para fazer os exames pré-cirúrgicos. Esses exames, eles não são feitos no mesmo dia. É um hoje, outro amanhã, outro depois. Como essa mãezinha vai lidar com isso?
Eu me coloco, muitas das vezes, no lugar dessa mãe. Eu sou mãe. Só que eu moro na cidade. Quando me disseram que eu ia precisar ir para Bauru, deu um, um enrolamento na minha cabeça de não quero ir para Bauru. Não quero. Né? Então, ela chega, ela tem tudo isso para resolver, não resolve no mesmo dia, ela não conhece ninguém, ela precisa voltar. Para voltar, ela precisa pagar uma passagem. Depois de amanhã tem outro exame, ela precisa vir, pagar a passagem para vir e para voltar, né? E nós, a associação, nós não temos um ponto de apoio para receber essa mãe, sabe? Dizer, olha, você vai passar uma semana aqui... Estamos a falar de mães extremamente abonadas, né? Que tem fazendas imensas com cabeças de gado, ouro em todos os buracos do chão. São essas mães, né, Solange? Não. Não, claro que não. Claro que não. Não. São as mães que tem que precisam contar o dinheiro para olhar... poder chegar aí, não é? Sim. Quando dá para contar. Quando dá para contar. Né? Nós assim, ouvimos isso na live com a Selma, com a Selma, mãe da Aninha. Ela contou exatamente isso, que chegou a levar a Aninha para Bauru e não tinha dinheiro para comer no caminho. Aí você imagina, ela, mãe, não ter o dinheiro para comer, tudo bem, ela aguenta. E quando a criança começar a sentir fome? É isso aí. Então, é por isso que eu falo que muitas das vezes a mãezinha vai desistir de fazer o tratamento do filho. Porque é uma problemática muito maior do que a fissura da criança na cabeça dela. Exatamente. Eu acho assim que tem aquele projeto de lei, né, que eu esqueci agora, que obriga o SUS a pagar o tratamento todo, né? Que vai Quando provavelmente essa lei for aprovada, aí é uma outra batalha, né? Obrigar os gestores locais a cumprir a lei. Mas já é um grande passo, né? Porque essas questões das mães do interior seria bem melhor resolvido se os municípios usassem bem a verba que vem para o TFD, porque é uma forma de TFD, né? Trazer esse tratamento. Mas, amigo, você sabe como é que é o Brasil, né? Mas, enfim, tendo pelo menos a lei já dando esse direito, aí as associações podem entrar para começar a cobrar dos gestores. Que, inclusive, aqui o nosso serviço só foi criado por causa da pressão dos paizinhos. Os pais, se não fosse eles... Porque, assim, eu sou a funcionária, eu ajudei a fundar a associação, mas eu não poderia estar na linha de frente cobrando. Quem eram os pais. Claro, claro. E E o papel da família é essencial, Tatiana, não é? Exatamente. E, assim, tudo que a gente tem hoje foi porque um dia, por mais que seja, assim... Às vezes a gente acha que não tem... às vezes são poucas pessoas cobrando, mas por mais que junte assim 5 famílias, vai lá bater na porta do prefeito, ou então na porta do secretário de saúde, uma hora eles atendem, demora, mas eles atendem. Entendeu? Exatamente. Essa é a importância da associação. Tem que ter a lei, tem que ter a política pública e a associação para cobrar tudo isso, porque se ficar só na mão da equipe multidisciplinar para cobrar, não sai não. Até porque o respeito pela legitimidade, ele traz uma autoridade muito importante. E a legitimidade quem tem são os fissurados e os seus pais. Os profissionais são sempre vistos como de certa forma, uma visão comercial do processo. Uma visão de quem vende um cuidado ou um serviço que, apesar de intangível, é uma prestação de serviço e isso retira a legitimidade negocial a essa parte do processo, que são os profissionais. É essencial, de fato, esse trabalho a nível dos pais dessas crianças. Tatiana, mais ou menos, tu falaste em relação à prevalência dentro da comunidade indígena, ou, no caso aqui, até da incidência nesse caso. Vocês têm ideia se o facto de haver algumas situações de maior carência ou de alguma situação específica da localização dessas pessoas, se há alguma variação em relação aos povos indígenas da prevalência de fissuras
ou em relação até a própria questão dos venezuelanos em relação à população brasileira? É diferente essa relação? Acha que há mais fendas palatinas nessas comunidades? Olha, Rona, eu não saberia te informar com dados. O que a gente vê aqui é que tem muita consanguinidade entre os indígenas. Ou seja, Aí. traduzir para o pessoal é quando casa primo com primo, né? Exatamente. Então, isso existe muito. Parentes Então, de sangue. Quando há parentesco de sangue mais direto, sim. Mas eu não saberia te informar em relação à alimentação. Inclusive, tem até um pesquisador que é brasileiro e mora lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que ele disse que queria um dia vir aqui estudar os Yanomamis. Mas a gente tem uhum. qualquer povo. Mas os indígenas é, têm uma prevalência maior. Mas eu acho, né, na minha visão, que é devido à consanguinidade. Consanguinidade. Tatiana, e essa questão da prevalência, da consanguinidade, da etiologia, da fissura, continua a ser um problema de difícil solução, de fato, porque nós ainda continuamos a tentar rastrear a parte genética daquilo que pode ser o elo de ligação comum a todas as fissuras. Mas a minha preocupação foi perceber se havia, de fato, uma maior prevalência, porque há um problema para além de tudo que a gente já falou, que é social, para além do problema da questão política e organizacional da administração pública, existe também um problema cultural dentro das comunidades indígenas, não existe? Há alguma dificuldade em relação a certos trâmites? É que eu entrevistei uma índia há uns tempos, uma moça que nasceu com fissura palatina, a Josineide, e ela só foi tratada aos 24 anos, já adulta, porque, entre outras coisas, dentro das dificuldades que havia de acesso ao tratamento, etc., a própria cultura da tribo não aceitava muito bem a medicina do branco. Existe esse tipo de... Vocês confrontam-se com esse tipo de problema também ou não? Existe. Na tribo Yanomami, a gente tem uma criança lá que os pais não permitem o tratamento. E aí, eu não sei nem como é que resolve isso. Que eu tive contato com essa criança, eu examinei a criança, mas né, nunca retornaram. Como é que essa criança chegou até a fase do diagnóstico, da identificação? É porque eles vêm para casar, né, que é o ponto de apoio deles, quando normalmente tem as índias que vêm ter o neném aqui na maternidade, né, da Certo? capital. E aí, essas que vêm para a maternidade, acaba que a gente tem contato, que eu também trabalho na maternidade pelo estado. Uhum. Aí as pessoas já sabem que eu cuido de criança fissurada e me chamou para fazer o exame. Então, eu examinei, eu cadastrei. Mas quando a gente foi buscar novamente, aí os enfermeiros falaram que ela não ia voltar porque a família não aceita. Mas isso, Yanomami, aqui, eu não sei te falar Certo. quantas etnias a gente tem. Se eu não me engano, nós temos acho que umas 8 etnias. Só sei, Próximas de vocês. eu só sei falar o nome Yanomami, Ingaricó, Macuxi, mas tem outras aí que eu não sei falar o nome. Mas a Certo, certo. Yanomami ele é mais, como é que eu posso dizer, mais afastado, não. Ele é São menos. mais arredios, né? São menos próximos da mistura cultural. Se entregam Exatamente, menos para essa mistura, não é? Para essa sim, miscigenação. sim, Certo. exatamente. Essa questão da logística que nós falamos aqui, ela é um dos obstáculos maiores, de fato, que eu imagino que vocês tenham, mas depois existe também o problema agora mais técnico, o problema da assistência técnica propriamente. Vocês aí têm um número de profissionais bastante reduzidos, não é, Tatiane? E certamente a necessidade, a demanda, como vocês falaram no caso, o TFD acaba por ser entregue a outros tipos de patologia, mas vocês também não têm uma mão de obra suficiente para
para oferecer um trabalho com largueza, com folga. Como é que vocês gerem a quantidade de recurso humano técnico que vocês têm aí? Médicos, terapeutas, como é que isso funciona aí? Então, o nosso hospital infantil, a gente tem uma equipe completa. Só que assim, é um de cada, né? Tem eu sou orto, mas recentemente a UNAFES recebeu 3 odontopediatras, uma delas é orto, aí vai me ajudar, né, com a parte de orto. Temos um cirurgião plástico voluntário, que ele não é funcionário do hospital. Temos um fono, uma assistente social, uma nutricionista, mas assim, eles dividem carga horária. Nem todos são completamente do núcleo, porque o gestor não deixou eles ficarem totalmente dentro do núcleo, porque eles acham que não tem muita coisa para fazer no núcleo. E aí só quem é do núcleo Como mesmo, assim? então, só quem é totalmente lotado no núcleo é o fono, as odontopediatras que entraram agora. Na verdade, a gente também vai ter que dividir carga horária delas com a UTI do hospital, dessas 3. Então, acabou que elas não são completamente do núcleo, né? Na prática, completamente do núcleo só tem eu, o fono e só. O resto é tudo assim, compartilhando carga horária. E o cirurgião plástico, mas ele é voluntário, ele não é funcionário. Ele opera toda terça-feira. Ele entra, opera e depois faz o pós-operatório, né? Faz a alta hospitalar e pronto. E faz ambulatório de 15 em 15 dias. A Jacilena colocou-nos uma questão aqui há tempos, numa das conversas que nós tivemos com ela, sobre a situação de ordem material, da parte de material, de disponibilidade de material. Vocês também têm dificuldade em obter o material necessário para o trabalho, para o tratamento? Então, como a gente tem a parceria com a ONG Smile Train, eles fornecem o material para a gente quando a gente pede. O hospital mesmo, ele tem o básico, né? Que são os fios cirúrgicos, mas não é aquele fio de qualidade, né? Fornece a parte de material odontológico comum, mas assim, um fio de qualidade da Johnson, aí ele já nos dá, né? A Smile Train. Um equipamento que a gente esteja precisando, aí a gente mostra a necessidade do equipamento, eles fazem a doação da verba e a gente compra. No momento, a gente está fazendo cotação de uma cabine audiométrica para o nosso fonoaudiólogo. Aí, com essa parceria, a gente tem condições de ter. Se não fosse a parceria, a gente não teria. Isso é bastante incrível. Tatiana, a nível da parte ortodôntica, concretamente, vocês começam a fazer, principalmente tendo a parte especialmente da infância, vocês começam a fazer a preparação para o enxerto ósseo em que altura? Com que idade? Olha, como praticamente a gente não começou a horta ainda, mas assim, eu tive que começar alguns pacientes justamente porque eu já estava chegando na época do enxerto ósseo. Então, assim, eu faço um raio-x, né, panorâmico e vejo Uhum, o canino. É mais ou uhum. menos 7, depende da criança, 8 anos, 9 anos. Aí a gente prepara Tatiana, o ósseo. em offline depois, se tu quiseres, a gente pode conversar. Há uma forma de fazer uma, um aparelho chamado Sevla, que vocês podem trabalhar essa situação com grande independência, até em termos laboratoriais, com baixo custo, É? tá? Uma coisa que é possível vocês confeccionarem, vocês próprios profissionais, dentistas, e Hum, terem um trabalho que faz várias funções, inclusive prepara a arcada para o enxerto ósseo, alinhando os bordos dessa arcada dentária. O Cévula tem várias funções em simultâneo e, conhecendo o princípio de biomecânica, inclusive faz movimento ortodôntico e consegue fazer a rotação dos incisivos, colocar os incisivos já numa posição bastante satisfatória para a zona do enxerto ósseo. Depois, em off, a gente vai falar sobre isso. Enquanto quero. eu vou... Dias isso?
Eu quero sim, porque me interessou. Enquanto a gente vai falar aqui sobre o outro tema, eu antes de falar sobre o outro tema, quero chamar a atenção de vocês que a gente já está com 1 hora de live e eu queria muito que vocês aproveitassem esse momento em que eu estou a falar com vocês aqui para partilhar essa live. Nós estamos a falar de assuntos muito sérios e de uma realidade muito dura, de uma realidade de um Brasil que muitas pessoas não conhecem. Às vezes as pessoas têm a mania de achar que o Brasil é um só. O Brasil são vários Brasis reunidos dentro de uma mesma nação. E é muito importante o que nós estamos falando aqui hoje. Vocês estão tendo a oportunidade rara de conhecer duas guerreiras. Já foram chamadas de guerreiras aqui umas quantas vezes. Duas lioas, também já li aqui essa designação. Portanto, partilhem essa live. Vão aí a esse aviãozinho de papel que está desenhado no cantinho do celular ou do telemóvel, do telefone, smartphone de vocês. Cliquem aí, vai aparecer uma série de nomes dos seus contatos, partilhem essa live. Sabem por quê? Porque hoje mesmo a Solange estava falando comigo, numa conversa que nós tivemos antes de estar aqui com vocês, sobre a realidade de que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho um filho com fenda, esse assunto não me interessa para nada. Na realidade, a fissura labiopalatina ela pode estar na porta ao lado, ela pode estar na casa ao lado, e às vezes ela acaba por aparecer no quarto ao lado. Não é assim, Solange? Isso. Eu não conhecia a fissura e, para mim, além do diagnóstico, o que foi mais difícil foi a parte da alimentação. Por que falar de fissura é importante? Eu lembro que outro dia eu fiz um vídeo que, quando as pessoas começarem a dizer lá no Fissurados por Laila, estou enjoado de ver a Solange falar de fissura, é porque a gente cumpriu o papel. Essa pessoa já sabe o que é fissura, já sabe que tem tratamento e já sabe onde buscar o tratamento. Às vezes a gente se faz indiferente no problema do outro e acaba não dando importância ao assunto. E o que é a fissura? E a maior dificuldade depois do diagnóstico foi a alimentação. Eu não tive quem me orientasse na alimentação. Qual é o tipo de fenda da Laila, Solange? É unilateral. Transforame, céu da boca e lábio? Tudo, completo. E foi bem difícil. A primeira noite no hospital, eu tive a Laila no hospital particular, e a desinformação a respeito de fissura é grande. É grande. O médico muitas das vezes sabe o básico da fissura, para ali ajudar a mãezinha, E a enfermeira, muitas das vezes totalmente perdida, ela vem com um olhar de curiosidade, Não vem para ajudar a mãe, ela vem com aquele olhar de curiosidade. E aí você se encontra totalmente perdido. Na primeira noite, a Laila, quando foi alimentada, era por conta-gotas, gotinha por gotinha de leite. Várias vezes a Laila parou total de respirar, começou a ficar roxinha, vermelhinha. E eu lembro que essas vezes eu estava segurando e o pai da Laila estava gotejando o alimento. Então eu tive que, quando eu vi a Laila começar a ficar vermelhinha, sem respirar, eu dava para ele, faz alguma coisa. Socorro! Sim, ele também não sabia fazer nada, porque nós éramos leigos no assunto, estávamos aprendendo na prática. E hoje a gente tem muita informação, mas ainda tem muita mãezinha aprendendo na prática. Vou alimentar. Não sabíamos que a Laila tinha que ficar sentadinha para tomar o leite. Não sabíamos disso. E a gente foi aprendendo na prática mesmo. É uma dificuldade. Isso. É tão desnecessário, é um caminho tão curto que poderia ter se tornado tão fácil, não é? Isso. Só com informação. Por que vocês acham que no mundo do século XXI a informação teima em não chegar? O Atlas Lipcast veio exatamente por isso. Foi um meia-culpa, foi uma assunção de culpa.
eu me senti culpado por trabalhar durante 20 anos com fenda labiopalatina e continuar a ouvir de pais e mães, eu nunca ouvi falar nisso, eu não sei o que isso é. Eu me senti culpado por isso e achei que era uma responsabilidade minha tratar de evitar que isso continuasse a acontecer. Por que vocês acham que continua no século XXI a acontecer essa situação? O que está a falhar? Olha, a gente tem muita informação sobre fissura, sobre outras causas. Às vezes é o desinteresse porque na família não tem. Quando você tem na sua família, não é? Você busca muita informação, você se cerca de informações. Né? E quando não tem na minha família, para que eu quero aquela informação? Não vai me servir. Assim, eu não penso no outro, não penso no próximo, né? Eu penso em mim, na minha situação agora, pensando que amanhã não pode chegar na minha família um fissurado. Né? Eu penso assim, que nós temos a informação. Nós temos sim, nós temos circulando em grupos, Instagram, WhatsApp, muita informação. Às vezes, nós mesmos, mãe, tem a informação e a gente só passa. Passa. É importante. Eu preciso saber. Só que eu só me importo em saber quando eu estou passando pela situação. Por exemplo, tem algo... A Luz do Teu Sorriso, outro dia, colocou a respeito da higiene bucal. E aí, aquilo só vai importar para mim quando a boca do meu filho já estiver um caos. Certo. Eu podia ter lido isso aqui antes. Informação nós temos. Eu acho que falta interesse. Ô, Tatiana, quer complementar com alguma coisa. deixa eu só acrescentar uma pergunta a mais para aquilo que a Tatiana vai complementar. Tatiana, para além de tudo isso que foi dito pela Solange, o Atlas Lipcast participa, por convite, de alguns grupos de mães de fissurados em redes sociais. Um desses grupos tem cerca de 7.000 pessoas que estão lá inscritas. Portanto, são 7.000 pessoas que não serão 7.000 fissurados, mas são 7.000 pessoas que, de alguma forma, manifestaram interesse para fazer parte de um grupo, numa rede social, de fissura labiopalatina. Nós, hoje, estamos aqui com 25 pessoas a ouvir-nos. O que está a falhar na comunicação para além dessa questão das pessoas que não se ligam? Porque, nesse caso, estamos a falar de pessoas que eventualmente já terão a fissura à porta de casa ou dentro de casa. O que acontece? Por que mesmo assim essas pessoas continuam a fazer, a deixar passar a informação ao lado, Tatiana? Eu acho que falta uma organização melhor. Por exemplo, né? Temos aí, né, 42 associações, a gente podia se unir agora que já tem o Dia Nacional da Fissura, e fazer uma divulgação, uma programação de divulgação mensal. Usar redes sociais é a famosa, né, propaganda. Como eu entrei no mundo da fissura através da Jacirema, eu sabia que existia fissura, eu via as crianças passando por mim, mas é como a Solange falou, né? A gente, às vezes, não tem um conhecimento, não se informa e a gente fica desinteressado. Mas é porque eu acho que falta mesmo alguém chamar a atenção. Talvez a união dessas associações, pelo menos no Brasil, né? Fazer Sim, pode falar. Fazer uma divulgação em massa. Assim, como a gente tem o apoio da Smile Train, eu acompanho muito as redes sociais deles. Eu não sei como é na Europa, mas pelo menos a gente vê que é uma divulgação em massa, eles têm os doadores deles, né? E eu acho que no Brasil é que falta isso. Não sei como a gente poderia unir essas associações e fazer essa divulgação em massa, até mesmo para conseguir recursos, né? Porque você
Vamos comparar com o pessoal, né, as crianças com autismo e síndrome de Down. Por que que a gente ficou conhecido? É uma divulgação em massa. Vários grupos se uniram e fizeram essa divulgação em massa. Tanto é, né, que pelo menos os autistas e o pessoal com a síndrome de Down tem muito mais, assim, como é que eu posso dizer? Chegam mais perto dos gestores, porque já houve muita cobrança, né? Exatamente. Há umas questões que são relativamente fáceis de entender, outras que são difíceis de entender. A nível hospitalar, por exemplo, e nós aqui em Portugal nos debatemos com isso, que alguns serviços de medicina física e reabilitação dos hospitais centrais é onde estão alocados os fonoterapeutas. E aí o que acontece é que eles têm lá pessoas com paralisia cerebral, com pessoas que tiveram acidentes vasculares cerebrais, sejam hemorrágicos ou embólicos. Portanto, há uma panóplia de pacientes de outra sorte e muitas vezes esses pacientes fissurados que chegam lá para corrigir um escape nasal, para corrigir alguns distúrbios articulatórios, acabam por ser postos fora do circuito para dar lugar a outros tipos de tratamento. Como vocês falaram, no TFD acontece a mesma coisa, que é darem prioridade a outros pacientes, outros tipos de patologia. Na realidade, isso é andar a tirar a roupa de um santo para vestir o outro, né? Andando Sim. sempre com o santo pelado na procissão. Isso mesmo. Isso Por mesmo. isso, essa preocupação do espírito associativo que a Solange referiu, eu acho que é muito importante e que o Jordan já estava falando hoje no começo da nossa live. É muito importante que as pessoas percebam, principalmente os pais, que têm que perceber que é preciso se agregar, se reunir dentro das associações. Os pais precisam ter essa consciência, serem conscientizados da necessidade de se reunir nas associações. A Amazon FIR tem 90 pais, devia ter 190, pelo menos, que é para poder ter mais voz, ter mais força. E assim, quando essas pessoas se reúnem, isso nos dá capacidade depois de fazer reivindicações com outra capacidade de reunião de potencial. Porque essa reunião de potencial é que vai fazer com que a gente consiga extrapolar os muros que nos cercam dentro da fenda labiopalatina. Eu acho que a minha pergunta para vocês foi um pouco retórica nessa medida. O que eu acho que está a falhar é que nós continuamos a falar para dentro. Nós continuamos a falar para fissurados, para pais de fissurados. E é de suma importância falar para fora, falar para a sociedade em geral, falar para a sociedade civil, falar para as outras pessoas que acham que não tem fenda labiopalatina, porque algumas dessas pessoas que acham que não tem nada com isso são fissuradas e não sabem. Porque a fissura tem ainda essa característica, porque há pessoas que podem ter uma fenda oculta e completamente assintomática. E está lá. E daqui a uma ou duas gerações, sendo autossômico dominante, vai se manifestar no seu filho, no seu neto. E aí é que você vai descobrir que, afinal de contas, até havia uma história familiar. Né? Então, na verdade, nós temos em alguns estudos que dizem que das fendas ocultas, das fendas que não são visíveis, que não são identificadas, elas só cerca de 1 a 2 em 10 é que tem manifestação quando são submucosas ou são ocultas. Portanto, nós estamos a falar que 80% das fendas não estão identificadas sequer, nem sequer entram no rastro de contas de quantas fissuras é que há por habitante. Isso é, no mínimo, motivo para a gente pensar um pouco mais, pôr a mão na consciência e para tentar fazer com que outras pessoas nos ouçam, para que pessoas com responsabilidade governativa nos ouçam. Uma questão que eu acho, a gente hoje já falou sobre isso, mas entre nós três, as pessoas não estavam a ouvir, um dos problemas da sociedade é que a sociedade não olha para o lado, não aprende sequer com os seus próprios erros, nem muito menos com os erros dos outros. Mas se a gente olhasse para dentro, para a nossa história, a gente veria coisas muito interessantes. Vocês acham possível uma pessoa completamente leiga da área médica, que seja completamente fora da área médica, fazer uma palpação e identificar um nódulo
de carcinoma mamário pela palpação? Vocês acham isso possível? Provavelmente, o que ela vai encontrar há uma coisa diferente na mama, mas ela não vai saber se isso é um nódulo, um carcinoma ou não. Concordam? Sim, Sim. concordo. Mas é possível esse leigo fazer essa palpação e perceber que alguma coisa está diferente. A informação que ele vai ter, que a mulher vai ter, que o homem vai ter, porque é preciso ter essa atenção. Muitas vezes, quando se fala em câncer de mama, fala sempre no feminino. E é preciso ter atenção que os homens também têm câncer de mama. Os homens também devem fazer palpação da mama. Não é? Mas fazendo essa situação, o que a pessoa vai encontrar não é fazer um diagnóstico, ela não vai diagnosticar nada. Ela só vai identificar um sinal que pode ser absolutamente insignificante e nada de importante, mas ela vai dar um alarme que há aqui alguma coisa de diferente. Então vamos ver se é ou não é. Concordam comigo? Sim. Sim. Por que é que a gente não faz isso na fenda labiopalatina? Pois é, porque nesse caso aí que você está falando, né, houve uma divulgação em massa de como fazer o autoexame, né? Exatamente. Por isso, é tão importante a gente ter o dia 24 de junho como uma data importante, mas é muito importante que haja uma data para marcar também uma campanha de autoexame em que provavelmente nós vamos ter muito falso positivo, muito falso negativo, mas felizmente vai estreitar a malha do diagnóstico. Porque alguns alarmes que forem dados vão dar consistência e vão dar efetividade para essa descoberta. E isso pode ser uma mudança elementar de duas formas, Tatiane e Solange. Pode, primeiro, alertar a população que existe essa possibilidade e que essa possibilidade existe das pessoas terem a fenda e não saberem que tem. E ainda por cima, como bônus, traz o fato de que algumas pessoas que poderiam ter já alguma dificuldade, mas que, entretanto, nem nunca ligaram muito para a coisa, porque não faziam ideia do que era, vão descobrir que tem uma fenda palatina oculta e que, eventualmente, até tem possibilidade de uma reabilitação que passe, eventualmente, até pura e simplesmente por um trabalho fonoterápico, por um trabalho em terapia da fala e aprendizado da restituição das funções. Para não falar dos riscos de perda auditiva precoce. Para não falar de outros problemas, né, gente? Então, fazer essa situação, tornar essa situação visível é de suma importância. E o trabalho que vocês fazem no norte do país, com os recursos escassos que vocês têm, só pode fazer com que vocês sejam aquilo que eu hoje escolhi como uma palavra para vos caracterizar. Eu normalmente elejo uma palavra para caracterizar os convidados aqui que vêm às nossas lives. E eu escolhi para vocês uma palavra muito curtinha, porque é para contrastar com o tamanho da distância que vocês estão daquilo que seria a possibilidade de um tratamento ideal geograficamente. Porque, na realidade, o que vocês estão fazendo aí é gigantesco e é muito, muito importante. É um trabalho muito importante. Só as famílias que já passaram por aqui a deixar esse testemunho e as famílias que recebem os cuidados de vocês é que podem dar a verdadeira testemunho, a verdadeira medida daquilo que vocês estão fazendo. E a palavra que eu escolhi para vocês duas é muito simples. A palavra é pilar. Vocês duas são pilares. Pilar é um elemento estrutural vertical, normalmente para receber esforços diagonais de uma edificação e para transferir para outros elementos, não é? Como, no caso, as fundações das estruturas. Esse pilar que vocês criaram é a estrutura, é a coluna vertebral daquilo que o Brasil precisa. É gente séria a trabalhar de forma séria, humanista e generosa. Por isso, essa é uma palavra que eu acho que caracteriza todas duas que estão aqui na minha frente hoje e por quem eu, como já disse, rendo as minhas homenagens e o meu mais profundo respeito. Obrigada. Eu aceito a denominação Vocês, com a Solange.
Vocês são dois pilares realmente. Vocês têm essa característica maravilhosa de estarem a fazer um trabalho tão sustentado, não é? Vocês tiveram a preocupação de criar a estrutura, de criar os meios e os recursos para que as coisas pudessem ser transformadas e que transformasse a vida de tantas pessoas. Eu queria que cada uma de vocês agora me contasse assim num instante o caso que vocês se lembram rapidamente, assim, o caso que mais marcou vocês duas. Assim, uma coisa, uma história daquelas histórias que a gente conta sentados à beira da fogueira. Eu tenho um caso em especial que me fez decidir não desistir. Porque são muitas dificuldades, então a gente está levando a vida, a tua rotina normal, e de repente entra a fissura na nossa vida, né? Entrou uma, Fissurococos. entrou uma mãezinha no consultório. Nesse dia eu estava bem assim, desanimada com as dificuldades. E eu estava com a minha técnica de saúde bucal dizendo para ela, eu desisti, eu não quero saber assim, de entrar nessa história, porque tem muitas barreiras, muitas pessoas contrárias, e eu acho que eu não tenho força para isso. Aí entrou essa mãezinha com a menina de 5 anos, e essa criança, ela tinha feito labioplastia, se eu não me engano, umas 3 vezes, e estava uma sequela, uma cicatriz bem, eu posso Complicado. dizer, bem complicada. E não sei nem se a mãe dela tá na live, deve estar, mas eu já contei essa história para ela. E ela dizia assim: ô, doutora Tatiana, alguém pediu para procurar você porque disse que você está cuidando de fissurado agora? E aqui minha filha tem 5 anos. Eu queria saber, doutora, se tem como resolver o problema da minha filha. Porque, doutora, eu só tenho ela como filha, não posso mais ter filhos. E essa menina é tudo na minha vida. E ela crescer e um dia me perguntar, mãe, o que é que você fez por mim para cuidar de mim? O que é que eu vou responder para minha filha? Me diga, doutora, o que é que eu respondo para ela? Te confesso que nessa hora eu tinha acabado de dizer que eu estava desistindo, né? Aí segurei aqui o choro. Aí eu falei, peguei o nome dela. Não, a gente vai ver, me dê seu nome, me dê seu contato. Aí ela foi embora. No que ela foi embora, eu olhei para minha técnica Josiane e as lágrimas desceram. Porque nessa hora eu senti a dor dessa mãe. Eu falei assim, meu Deus, se fosse a minha filha, o que eu ia fazer pela minha filha? Então, esse dia foi um dia que marcou a minha vida, que eu disse assim, eu não vou olhar para trás, eu não desisto. Pode vir o problema que for. E nesse dia eu ainda não estava com a Solange me ajudando, tá? Eu ainda estava só. Depois é que a Solange entrou na história. Então, esse dia foi marcante. Se a Midiane estiver aí, que é a mãe da Mariane, essa nossa pacientezinha. Ela tá, já Midiane, falei. Ela está aqui, tá? Já esteve, eu estou aqui. Midiane, por sua causa e por causa da sua filha, Deus nesse dia falou, não desista dessas crianças. Então, essa é a história que eu tinha para contar. Linda essa história, é linda essa história. E contigo, Solange? É uma coisa assim que talvez as pessoas não vão dizer assim, é uma história bombástica, né? Mas uma vez a gente sempre se organiza para buscar ajuda, para buscar os direitos já garantidos dos nossos filhos diante as autoridades, né, os gestores e tal. E aí eu falo sempre no grupo, e aí uma mãezinha disse assim, olha, eu conheço alguém que vai nos levar ao chefe do gabinete lá, acho que Do governador, não? era tipo isso, né? E essa mãezinha, ela nunca tinha me visto, não é? Nós marcamos para a gente chegar lá e tal, e eu cheguei mais cedo e me sentei lá com a camisa da associação, que eu sempre ando com ela, e, e sentei lá e aquela mãezinha, aí me identifiquei e a mãezinha chegou. Aí ela disse assim,
eu estou esperando a Solange, ela vai chegar. E ela me olhou assim, mas não me deu crédito. Tem uma curiosidade a meu respeito que as pessoas não sabem, né? Eu tenho 1,42 m de altura. Eu sou pequenininha, né? E aí aquela mãe As chegou mulheres não se medem aos palmos. e ela não me deu muito crédito. Ela disse, eu estou esperando a Solange. Ela disse, ela já chegou. Aí, já, aquela ali. Conversamos e tal. Aí quando ela sentou do meu lado, ela disse, pode dizer uma coisa? Eu disse, pode. Olha, eu pensei que tu fosse um mulherão. Não é verdade? E aí eu fiquei pensando, e eu não sorri muito, né? Porque eu não me importo com isso, eu não me importo com a minha altura, porque Deus me fez do tamanho que Ele queria. E Ele botou dentro de mim tudo que Ele queria também. Né? Força, coragem, ânimo, tudo. E aí eu cheguei em casa e comecei a sorrir, né? As pessoas não dão um centavo quando elas me veem. E assim, é, você que é a presidente da associação, assim, ser a presidente da associação não é, mas eu carrego comigo a responsabilidade de muitas crianças. Crianças que eu já conheço, crianças que eu ainda vou conhecer, amigos da minha filha, né? Fissurados que carregam a mesma marquinha de superação dela. E eu, lá atrás, né? Há 43 anos, eu vou fazer 43 anos, Deus já sabia tudo, todas as coisas. Ele sabia que eu ia ter a Laila com fissura, eu não sabia, mas não me importava saber, ele já sabia. Né? Ele sabia que eu tinha uma missão importante de ajudar a Tati. Né? Não é fácil estar à frente da associação. Não é fácil juntar as pessoas e mostrar para as pessoas que elas precisam lutar. Lutar pelos direitos já garantidos de nossos filhos, porque esses direitos já são garantidos. Só que nós precisamos correr atrás. Infelizmente é assim. Eu queria também só contar um fato assim que aconteceu que é referente à política. Porque quando a gente está assim, a gente precisa dos políticos. A gente Claro. precisa da política, a gente precisa do político. E aí um paizinho conseguiu lá encontro com 3 vereadores. 3 vereadores da base, aliada do nosso gestor. Eu cheguei, contei a história, contei o que a gente passava, contei o que a gente precisava. E estava junto mais de 3 paizinhos. E aí, quando a gente terminou a nossa conversa lá, e eles levantaram e disseram, nós estamos aqui porque deve Eu já estava lá. Eu já precisava de ajuda. Com 2 dias depois, eu fui com outro vereador. A mesma história que eu contei para esse vereador, eu contei para esses 3. Certo. E esse é opositor. Aí ele disse, Solange, você quer isso, 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 isso? Eu quero. Ele entendeu o que eu fui fazer lá. Né? Às vezes as pessoas precisam de um paparico para te dar o que elas podem. Porque um parlamentar, né, como autoridade, ele pode te oferecer muitas coisas. Ele está ali. Só que você precisa implorar. E esse não, ele disse, você quer assim, assim. E ele estava aqui com a gente, né? O Ítalo Otávio, ele é vereador. Foi através dele que nós conseguimos o Dia Municipal da Fissura, né, de conscientização da fissura. Ele se sensibilizou com a nossa causa. E falta isso no Brasil. Falta isso em todas as cidades. Porque se a gente tivesse essas pessoas que às vezes a gente gasta 2 minutinhos no máximo digitando o número dele na urna lá, tivesse uma devolutiva, se ele soubesse a importância que depois que eles estão ali sentados com o poder na mão, receber bem, atender bem, devolver o que eu
como cidadã, dei para ele, que é o poder de estar sentado ali, nós não precisaríamos estar indo atrás de leis, nós não precisaríamos ter conversas aqui, que a gente já teve, da dificuldade dessa mãezinha vir para Boa Vista, de pensar em desistir do tratamento. Em todos os lugares que eu vou, eu digo, hoje Boa Vista tem um tratamento, uma equipe, um núcleo de excelência. Por quê? A Tati já falou, só são 2 pessoas lotadas no NARFES, né? As últimas que chegaram agora, nós lutamos por essas odontopediatras, né? Nós lutamos com as nossas forças de mãe, de associação, e nós conseguimos, elas chegaram, estão conosco. Essas pessoas, não sei se estão aqui, a Tati eu sei que está, mas nós temos o nosso cirurgião voluntário, né? Dr. Marcos Vinícius. Nós temos a Neide, que é a nossa assistente social. Nós temos o Era uma Cleber. pergunta da Inês Graciano isso, como é que era a assistência social aí? Ela faz um trabalho de excelência. Ultimamente, assim, a gente teve uma conversa, né? Eu me preocupei. Por quê? Para a mãezinha do interior vir, ela tem que pegar um agendamento com a Tati e na recepção do hospital e marcar a consulta. E aí eu disse assim, como é que a gente vai fazer para a mãezinha do interior vir, ficar nesse vai e vem? Ela vem um dia, pega o encaminhamento e marca. Aí no outro dia ela vem para consulta, né? Disse assim, Neide, a gente precisa resolver isso. A gente precisa solucionar isso. Ela disse, Solange, vamos fazer o seguinte, você pega os dados dessa mãezinha, vê o dia que ela quer vir, eu vou na recepção, marco, você manda de volta, ela não precisa vir aqui. Então, assim, a gente conversando ali, a gente conseguiu encontrar essa solução. A mãezinha do interior hoje, ela entra em contato comigo, eu falo com a Neide vai lá, marca, a mãezinha vem para consulta. A gente não tinha isso. Mas hoje, pelo esforço dela, ela sai lá da salinha dela e chega lá e faz o trabalho. E assim, é excelente trabalho o da Neide. Solange, deixa eu só dizer por que é o esforço dela, porque ela não é lotada no núcleo. Ela é funcionária do hospital, ela tem outras demandas, mas ela se esforça para atender as demandas do núcleo. Isso. Fabuloso. Então, nós temos um trabalho de excelência. O NARFES é uma excelência. E ele pode melhorar muito mais. Por quê? Porque esses profissionais, os quais a Tati comanda como coordenadora, eles se doam por nossos filhos. E não tem coisa melhor para um pai do que ver o seu filho ser tratado com amor. Para você vir para a fissura, para você formar uma equipe, não basta só, eu sou dentista, eu posso ajudar você. Não, eu tenho que querer, esse amor tem que nascer aqui. Para quando o fissuradinho chegar, ele sentir que o meu tratamento por ele é por amor. E que eu não olho para ele como uma pessoa diferente, como as pessoas olham para os nossos filhos. O maior desafio de um pai de fissurado ou de outra causa é combater o bullying, combater o olhar que a causa dele atrai nas pessoas, né? Porque as pessoas às vezes olham com curiosidade boa e tem a curiosidade mal. A Tati, ela sabe, ela falou aqui que ela já passou por muitas dificuldades. E o mais incrível disso tudo é que tratar o fissurado é fazer o bem, é levar sonhos para essa criança, é cultivar, é regar ali. Hoje eu tenho a boquinha aqui aberta, amanhã eu não tenho mais, aí eu vou para o fono, a minha voz vai melhorando, os meus coleguinhas já não vão mais me ver da forma que eles me viam, já vão olhar a minha marquinha naturalmente.
E Exatamente. aí as pessoas não conseguem, muita gente não consegue olhar para isso e querer ajudar, e querer unir. A Tati passou muito por isso, sabe? Dentro do hospital. Passou Uhum. muito. Só ela sabe o que ela passou. Por quê? Porque ela queria fazer o bem. Então, até hoje, quando você vai fazer o bem, você sofre, tem barreiras que, se você Claro. olhar, você não acredita. Gente, era para eu e você estarmos unidos para resolver isso aqui. Não. Aí tem esse tipo de situação. Mas faz parte da vida da gente, faz parte, nos fortalece, nos ajuda como ser humano, nos dá força, né? A Tati já quis muitas das vezes desistir e, e aí volta de novo. A gente não pode deixar que a Tati desista. É por isso que a associação está por trás, Uhum. para que Mas a eles não Tati não vai desistam. desistir. A Tati não é das que desistem, Solange. Eu Solange, sei, eu sei. eu vejo ao longo desses anos todos, quando trabalho com fissura labiopalatina, eu vi muitos pais que, no primeiro momento, estavam completamente imbuídos, integrados, engajados nessa causa, e à medida que a reabilitação foi sendo conquistada, essa força foi esmorecendo, foi desaparecendo. Isso acontece porque é do ser humano. A gente também não pode criar aqui uma forma de avaliação dessa dor, porque às vezes algumas pessoas precisam de sair da dor para poder se curar dela. E esse distanciamento, muitas vezes, pode ser exatamente isso. Para algumas pessoas, a dor pode ser tão grande que não fica suportável nunca. Então, quando aquilo abranda o período de terapias, de tratamento, abranda um pouco, essas pessoas acabam por se desligar, por se desvincular, porque estão completamente destruídas por dentro. Então, é importante que haja as pessoas como vocês, pilares, que não desistem nunca, porque é desses pilares que essa causa vai sobreviver, e é exatamente com essa atitude que esses pais depois, quando tiverem a eventualidade de retornar com o neto nos braços para esse mundo, eventualmente vão encontrar um mundo ligeiramente diferente daquilo que eles deixaram quando se viram livres, entre aspas, da primeira fase do tratamento. A experiência vai ensinando muita coisa para a gente. O tio Rony também já tem uns quilômetros debaixo dos pés. E eu queria saber de vocês uma curiosidade com que eu fiquei. A Kátia e a Marli, que são as meninas que me ajudam na organização das lives, elas contactaram com vocês e vocês aceitaram prontamente vir conversar comigo. Como é que vocês conheceram o Atlas Lipcast? Foi através da Jacirema que ela divulgou a live e ela disse, Tati, tem o colega aqui, né, que está ajudando muito nessa causa. Aí eu comecei a acompanhar. Legal. E contigo, Solange? Não, eu Deu para conheci escutar? Deu? pelo grupo, né, da Rede Profis. Uhum. E aí eu comecei a acompanhar pelo Instagram, era uma coisa assim interessante que falava de fissura. E fissura é o meu mundo, então eu tenho que saber tudo sobre fissura para ajudar a minha Laila, para ajudar outras crianças, né, para falar de fissura. Eu gosto muito de falar de fissura, para conscientizar as pessoas e toda a informação sobre fissura é muito bem-vinda, porque a gente não sabe tudo, a gente não aprende tudo nessa vida, cada dia é um aprendizado, e dessa forma a gente vai se enchendo de informações e uma hora o que enche vaza, né? Então é assim. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai percebendo o quão ignorante nós somos e quanto nós precisamos estudar ainda para aprender.
Eu É tenho verdade. muita alegria e quero agradecer muito vocês por terem participado do nosso encontro. Quero que vocês saibam que o Atlas Lipcast está desse lado de cá para apoiar vocês em todas as causas que vocês precisarem do nosso apoio e que nós pudermos contribuir. Eu já falei aqui com a Tatiana hoje sobre uma situação que pode vir a ser interessante para vocês, especialmente por estarem deslocados dos centros, com a questão de recursos, às vezes, não com grande margem, não é? Por isso, contem com o Atlas Lipcast, a Rede Profis. Nós estamos aqui para poder fazer com que essa unidade se construa cada vez maior e mais forte. É exatamente isso que nós estamos a tentar fazer. Eu acho que o espírito de levar a informação, de levar essa união, essa divulgação sobre o assunto, a gente vai conseguir extrapolar os limites dos muros que nos impõem e vamos sair para as outras pessoas que ainda não sabem ou que ainda não perceberam que a fenda labiopalatina não é de todo uma doença rara. Por isso, pessoal, eu queria perguntar para vocês uma última questão. Ao fim de tanto tempo, houve algum momento das lives do Atlas Lipcast, das coisas que vocês já viram? A gente tem mais de 300 vídeos no canal do YouTube, a gente tem um podcast sobre fissura labiopalatina. Alguma dessas informações, em algum momento, apesar de vocês já estarem há tanto tempo no mundo das fendas, em algum momento houve alguma coisa que foi especialmente útil para vocês? Vocês aprenderam alguma coisa com essa partilha do Atlas Lipcast? Hoje eu aprendi. Você deu um dado que eu não conhecia, né? Que muitas pessoas têm a fenda submucosa. Isso, exatamente. Que bom, eu fico muito feliz por isso. Então, eu queria que vocês deixassem gravada, porque essa live vai ser partilhada, e hoje ficaram aqui essas pessoas a assistir-nos, mas as pessoas depois vão buscar as lives e vão assistindo depois. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para as pessoas que eventualmente nos assistam sobre o que é que o Atlas Lipcast pode contribuir para elas, se elas estiverem a chegar agora no mundo da fissura, ou porque precisam, ou porque tem um filho que precisa, ou porque ainda não sabem que vão precisar um dia. Eu, particularmente, quero agradecer, né, o convite de estar nessa live e, assim, digo que você realmente está fazendo a diferença, principalmente na parte de divulgação. Como você já tem bastante experiência, entende algumas dores que a gente passa, né? E eu acredito que o seu trabalho é muito relevante. Minha bateria aqui. Então, o Atlas Lipcast, né, que chama, por favor, me corrija se eu tiver. É isso mesmo, Atlas Lipcast. Lipcast. Então, só em ter aquela divulgação, de criar, né, de ter aquele movimento sobre o Dia Nacional da Fissura, poxa, já foi uma ajuda muito grande. Por favor, continua, que ainda tem muita coisa pela frente para a gente conquistar. Ok. Eu quero te dizer o seguinte, Tatiana, nós temos mais coisas em comuns do que pode parecer. O Atlas Lipcast chama-se Atlas por uma razão científica e outra metafórica. A razão científica é porque Atlas é a vértebra que sustenta a cabeça e é o titã que foi condenado por Zeus a carregar o mundo nas costas. E foi esse trabalho que o Lip, o nosso Lip Rabbit, que é a mascote do Atlas Lipcast, assim como a Amazon Fi tem a preguiça, o meu Lip Rabbit é a mascote do Atlas Lipcast, andou a carregar essa estrutura toda e anda a carregar essa estrutura toda às costas, porque, como eu já falei com vocês, o Atlas Lipcast é o ponto de encontro dos amigos do Lip, e é o Lip que põe isso tudo a funcionar. Então, é Atlas por isso. E é Lipcast porque cast é a abreviatura de broadcast, que é aquilo que nós estamos a fazer aqui, falar para as ondas da internet
e é as ondas que o LIP produz. Portanto, o LIP que está aqui aos saltos e ali a roer uma cenourinha enquanto a gente está a conversar, o LIP é que manda toda essa energia positiva para todas as pessoas. Por isso é o LIP Broadcast, o LIPcast. Por isso é que é Atlas LIPcast. Tá? Eu, como você, também sou médico dentista, também me formei em medicina dentária, em odontologia no Brasil, e a minha primeira incursão no mundo do ensino superior, eu fiz o vestibular para Direito, passei, mas eu, ao contrário de você, eu não fui em frente, porque eu digo que eu acordei no balcão de inscrição da faculdade. Eu acordei e disse assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu quero é ciências, eu vou me embora. Então, fui-me embora. Eu estava muito envolvido com política na altura, estava envolvido em política estudantil e achei que tinha que me dedicar ao direito por causa das necessidades da causa política. Mas acabei por voltar para a saúde e da saúde acabei por fazer aquilo que eu achava que iria fazer no direito. Por isso, nós temos mais coisas, estás a ver, em comum. Criamos uma coisa bonita, como você criou aí, eu daqui. Temos uma mascote que nos acompanha, que nos dá força e motivação para a gente, de vez em quando, precisar conversar com ela e buscar aquela energia pura e cristalina, genuína das mascotes, não é? Que são aquelas que dão, de fato, muito mais energia e boas energias para a gente poder distribuir para as outras pessoas. Então, tudo isso é Atlas LIPcast, com vocês todas as segundas-feiras. Obrigado, Solange. Obrigado, Tatiana. Obrigado a cada um de vocês que ficaram aqui a acompanhar-nos. Vocês ficaram aqui de forma incansável, mas eu acho que valeu muito a pena, porque, na realidade, vocês beneficiaram por conhecer hoje uma realidade que não está nas revistas aí da moda, que não aparece nas televisões abertas, a história de verdade, a história que é a história, verdadeira história do Brasil. Queria que na próxima segunda-feira vocês estivessem aqui de novo, partilhando a nossa live, que vão conhecer o nosso podcast. Nós temos muita informação produzida em podcast. Se você que está aí desse lado tem tempo para ouvir alguma coisa e gostaria de ouvir alguma coisa sobre fissura labiopalatina, porque não tem tempo de se dedicar a uma leitura nesse momento, porque está conduzindo o seu carro, porque está a fazer uma viagem, e é possível obter essa informação através do nosso podcast. Nosso podcast vocês podem consultar, podem buscar por ele em qualquer agregador, seja no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, em qualquer agregador que vocês tiverem nos vossos smartphones, né, conseguem aceder ao nosso conteúdo do Atlas LIPcast, o nosso podcast. E também temos, obviamente, mais de 300 vídeos no canal do Rony Furfuro no YouTube, além das redes sociais. E, obviamente, que tudo isso está ligado, diretamente, visceralmente ligado à Rede Profis, que reúne cada uma dessas maravilhosas associações que é feita, construída e sustentada por esse amor incrível que essas mulheres maravilhosas e esses homens maravilhosos espalhados pelo mundo todo vão fazendo acontecer cada dia mais, sorrisos abertos e sem aberturas. Pessoal, bem-haja, mais uma vez, nos encontramos para a semana. Valeu! Tchau, boa noite.